Do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Monte das Oliveiras. Hoje é um dia muito especial, um dia inédito no nosso mês, dia de Assentado no Monte das Oliveiras, com a participação do nosso convidado Sérgio Alves e a nossa equipe num bate-papo edificante que a gente vai ter hoje. Então fica conectado com a gente, já vai curtindo, comentando e compartilhando. Eu, Caio Carvalho, já vou deixando meu boa noite, vou estar acompanhando a todos vocês nessa programação de hoje. Hoje vamos falar sobre alguns tópicos muito interessantes que já escutamos em dicas, em livros e também nas últimas mensagens para quem está conectado aí na mesa, né? A gente sempre comenta sobre o que vem passando nas atualidades. Hoje vamos levar então a nossa pergunta, né? Na cruz, Jesus pensou em desistir? Isso vem de encontro, então, aquela passagem de Jesus e o cálice. Vamos falar também sobre a nossa razão, né? Sobre o nosso ser racional e também sobre a dúvida, um ponto que foi citado no culto mundial para ti que está conectado e assistindo na rádio e TV Menorá. Eu já vou agradecendo a todos que eu estou vendo aqui, estou de olho nos comentários que já estão deixando o seu boa noite, já estão curtindo e compartilhando a nossa live. Hoje é um dia inédito, não acontece outra vez no mês, somente uma vez e é hoje. Então aproveita, já vai compartilhando com quem tu quer que assista contigo nesta noite. Para continuar o nosso programa, antes dos comerciais, a gente tem o nosso momento de avisos. Então gostaria de chamar a nossa técnica, deixar o boa noite e já passar alguns avisos que a gente tem aí dos encontros e as dicas. Boa noite, Brian! Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão participando. Que seja uma semana aí edificante para todo mundo. Vamos dar uns avisos aí, então. Amanhã nós temos aqui na igreja de Novo Hamburgo, aqui às 18 horas, a Terça da Bênção, até às 20 horas. Nós temos também a nova dica mensal. Deixa eu botar aqui. É um ramo digno da seiva. E no dia 29 e no dia 30 de agosto, em Caxias, nós temos um encontro microrregional lá. No dia 29, às 20 horas, e no dia 30, às 14h30, com o tema É Melhor Dar do que Receber. É isso aí, Caio. Valeu, Brian. Muito obrigado. Depois de os últimos finais de semana aí, sem encontro microrregional, a gente pode, então, assistir na Rádio TV Menorá no YouTube. Caxias do Sul, melhor é dar do que receber. Esse é um tópico muito bacana também para tu fazer convite para as pessoas irem contigo. São 2 dias de evento gratuito, palestras que a gente vem receber. Tem momento de oração, louvor, testemunhos. É um momento maravilhoso que a gente tem aí proporcionado por toda a equipe aí também que move esses eventos. Então não perde, não deixa para depois. Se não pode ir presencialmente, vá também assistir no YouTube ao vivo. Hoje, Assentado no Monte das Oliveiras com Sérgio Alves. Então já vai compartilhando a nossa live, que depois dos comerciais a gente vai dar início a esse quadro, esse bate-papo muito abençoado. Puxa aí, Brian! Glórias a Deus e ao Cordeiro Santo. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Tá todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão.
Vem ser feliz na Invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na Invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão, toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Isso aí, retornamos o nosso programa ao vivo, colocando os fones então, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, assentado no Monte das Oliveiras, com o Sérgio Alves, nosso convidado diretamente de Cachoeira do Sul, para estar aqui com a gente nesse programa de hoje. Hoje vamos falar sobre alguns tópicos, né? A gente tem nossa dica mensal, um ramo digno da seiva, então a gente vai pegar ali o tópico, né? Jesus e o cálice. Para quem leu, já deixa teu comentário aqui que tu tá acompanhando essa dica. Vamos também trazer alguns tópicos sobre o nosso ser racional, nossa razão, né? E também a dúvida, um ponto que foi falado ontem, até estava na discussão aqui da mesa, por isso até que a gente se perdeu no tempo de voltar ao ar. Antes de dar boa noite ao Sérgio, eu quero dar boa noite para quem está aqui comigo na bancada para fazer esse bate-papo aqui com mais interação. Do outro lado da bancada, participante da nossa equipe, Gabi, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui, que seja uma noite com muitas revelações. E também Vitor, boa noite, Vitor. Boa noite, Caio, todos aqui da mesa, da técnica. E boa noite também a toda a nossa audiência aí, sempre fiel, né? Isso aí, eu falando na audiência, o pessoal tá aqui deixando o seu boa noite. Antes que eu me esqueça, né? Vamos respondê-los aqui, ó. Roseli Fontoura, a primeira comentário, Gelson Silveira, Emerson Obregon, Sandra Lorenzi, Gisele Leite, Fabiane Severo... Quem mais? Adriana Boff também tá aqui com a gente. Angela Lucas, Glória Kauer, Maria Helena Bordignon está aí conosco. Jaqueline Moraes, Soraya Bandeira, a Ismara também, Ismara Petri, Maristane, a Giane, a Grace Alves, o Marcos Alessandro, a Aline Nasti, o Arthur Rê, o Wilson de Souza, a Yara aqui também... E tem mais aqui, ó, Coletaniaria, o Laerte Bento da Silva, todo mundo conectado aí com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui no Monte das Oliveiras para mais um Assentado. Bora continuar curtindo, comentando e compartilhando,
porque o nosso episódio está só começando e vai começar agora. Sérgio já está conectado aí, já coloca ele na tela para a gente deixar uma boa noite para ele aí, Brian. Foi? Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Caio, boa noite a todos da equipe do programa, boa noite audiência do programa, que sejamos aí cheios da inspiração divina para falar sobre o tema proposto. Isso aí, vamos então conversar, né? Sempre um bate-papo aqui que a gente vem com alguns tópicos e até aqui a gente estava conversando antes de começar, até me atrapalhei para colocar os fones, não estou muito acostumado aqui, mas eu queria pedir para o Vitor também já iniciar com esse tópico mesmo que a gente estava falando. O Vitor puxou um assunto aqui. Sobre o que a gente recebeu ontem, né? Porque aqui também está falando sobre a dúvida, né? Estamos falando sobre o cálice, a dúvida, e qual é o outro tema mesmo? Sobre Jesus e o cálice. Jesus, o cálice. Mas o que nós conversávamos aqui, boa noite, ministro. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo. Sobre a dúvida ontem lá do servo João Batista. E sempre veio, que me tocou assim, foi essa dúvida que em algum momento na vida do reino a gente é tocado por essa dúvida. E eu pergunto assim, essa dúvida que surgiu em João Batista, foi o fato dele buscar discípulos para ele mesmo? Era um pouco da soberba da vida dele, ou o fato dele estar lá enclausurado e Jesus não estava tomando nenhum tipo de ação para tirá-lo de lá? Veja que eu não creio que João Batista fazia algo consciente para conflitar com Jesus, não. Ele era um servo de Deus, né? Mas estava passando por tribulações porque tinha algumas coisas que Deus precisava ajustar na vida dele. Até porque Deus não deixou ele sair da prisão e teve que levar ele para a glória antecipado, porque eu creio que Deus não viu o futuro dele mais, porque ele tinha acabado o seu ministério, tinha introduzido o rei, terminou a sua função e foi uma questão assim de plano de Deus que finalizou a obra do seu ministério. Assim como aquele que apresentou Jesus e logo morreu também, era para aquilo que ele nasceu. Então a gente tem que ver que Deus sabe o tempo que a gente deve ficar aqui na Terra fazendo o que quer, que Deus quer que faça. Não é a gente que determina isso, né? Então, quando o porquê que pintou aquela dúvida e surgiu aquela dúvida na cabeça de João Batista? Por causa da lógica humana que nós todos temos. Repara, lógica humana. Veja bem, o que ele pensou? Ele raciocinou, e o nosso problema é o raciocínio sempre, né? Às vezes nós raciocinamos errado, sem estar embasado na verdade. Porque se tu está embasado na verdade, tu não vai raciocinar, tu só vai crer e esperar, né? Então João Batista começou a pensar, estou aqui nesse sofrimento, olha o que eu fiz tudo isso que já fiz, preguei o evangelho, defendi ele, introduzi ele, exaltei ele, disse que ele era o Messias. Olha, confirmou com milagres e maravilhas. E eu estou aqui na cadeia e o homem não vem me tirar daqui ainda. Essa dúvida, ela pode a qualquer momento tomar o nosso coração, né? Mas ela também pode ser fomentada, ela pode ser, como é que eu posso dizer assim, ela pode nos tomar se nós não estivermos alicerçados, se nós não estivermos ali firmados na palavra. Porque essa dúvida, ela pode gerar muitas coisas negativas, né, na nossa caminhada. Essa dúvida que o inimigo lança em nós, se nós não estivermos ali completamente ali tomados, ou seja, a porção maior de Cristo, a gente tem uma facilidade muito grande, né, uma tendência muito forte a sair dos caminhos do Senhor. Verdade. A dúvida não vem de Deus, a dúvida sempre vem da carne, dos espíritos da carne.
Então, se entrou dúvida na cabeça dele, é porque a carne estava predominando naquele momento em alguma área da sua alma, da sua mente. E aí, então, ele exteriorizou a dúvida. Ele não afirmou que Jesus não era o Messias. E também ele disse assim, estou com dúvida. Vai lá e pergunta para o homem, porque eu estou com dúvida, porque eu estou aqui sofrendo, sou de Deus, não sou pecador, não tenho feito nada contra ele, eu estou preso aqui. Pergunta por que se ele é o Messias mesmo, porque na verdade ele queria saber se Jesus ia soltar ele, né? Sim. Isso pode ter a ver, Sérgio, com essa questão que no livro traz, né? Jesus e o cálice. Que Jesus pergunta, né? Senhor, se puder passar de mim esse cálice. O cálice representa aqui a questão da tribulação. Então, talvez o João Batista ali estava numa tribulação e ele também não queria mais passar por aquilo, né? O cálice representaria isso nesse momento também? Veja, quando você está sofrendo, gente, quando você está em tribulação, quando a tua alma está aflita, quando tu está extremamente incandescente emocionalmente, mentalmente, tu fica frágil. Toda e qualquer pessoa vai ficar frágil. E essa fragilidade da alma permite que os maus espíritos que habitam na carne penetrem ali, porque você ficou frágil, né? E a fragilidade entra a incredulidade, entra a dúvida, entra uma série de coisas ruins. Então, como você pode evitar isso? Você não pode estar raciocinando, usando da razão para saber por que está acontecendo aquelas coisas. Você não deve pensar nisso. Porque Deus disse que não era para pensar nisso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o inimigo, Sérgio, ele se aproveita dos momentos assim, a qual ele nos encontra assim, justamente nesses momentos de fragilidade, vulnerável, que é para lançar esse dardo da dúvida, né? Para que a gente possa até vir a cair, né? Exato. Então, o Senhor, eu digo, olha, João Batista, eu não vou dizer que sim, nem que não. A resposta do Senhor não foi essa, né, para ele, que ele queria um sim ou um não. Mas Jesus dificilmente atende o que eu peço. Jesus me dá mais do que eu peço. Então ele disse, olha, meu currículo vitae está acontecendo isso comigo. Aí todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, aí João descansou. Entende? Se libertou. E aí estava na hora de ir para a glória. Porque ele não ia com aquela dúvida. Ele foi feliz para a glória. Uhum. Eu até procurei no dicionário, né? O que é a razão, né? A capacidade de julgar. Como é que a gente vai julgar, né? Então, por que Deus está fazendo determinada coisa na vida dos crentes? Não precisa saber disso, gente. É só pensar nas coisas do alto e acreditar na verdade. Sim, a dúvida é inevitável que em algum momento vai chegar em todos nós, né? Mas vai predominar aquilo que está maior dentro de ti, a porção maior. Ou seja, se tu está consagrado ao Senhor, se tu está firmado ali, essa dúvida ela vai ser dissipada, porque tu vai saber que o Senhor é contigo, mesmo naqueles momentos difíceis, né? Sabe qual é o problema de João Batista? Ele não pensou nas coisas do alto quando estava lá na cadeia. Uhum. Lá em Colossenses 3, ele não manda pensar nas coisas do alto. Sim. E ele começou a pensar porque ele estava preso. Porque ele estava sofrendo. Então, quando tu pensa em ti, o problema vai agravar. Sofre mais ainda. Sérgio, tem uma passagem até do livro ali que ele fala, né, que a gente deveria, então, quando vem essa tribulação, orar 3 vezes para perguntar qual é o propósito daquela tribulação, que Deus, no tempo, vai responder para a gente poder aceitar e conseguir passar por isso, né? Tudo bem. Mas vamos supor que tu ore e Deus diga, tu está passando isso por causa disso. O que vai adiantar isso para a gente? Não vai adiantar nada. Não resolve nada, não melhora nada. Porque a obra que o Espírito faz em nós é uma obra misteriosa do Espírito Santo. Isso mexe nos lugares tão complicados que a gente não tem a menor capacidade de entender com a nossa mente.
Não tem. Então é por isso que Jesus disse assim, te preocupa com os ensinamentos da verdade. Não te preocupa com mais nada. Só crê nas minhas promessas. Que vai dar tudo certo. Aí as pessoas vivem em função de si mesmas o tempo inteiro. Por que eu isso? Por que me aconteceu aquilo? Por que eu vivi assim? Por que eu estou aqui? Por que eu vou para lá? É o tempo inteiro. Então, o egoísmo, nós temos uma vida egoísta e a gente não consegue deixar essa prisão da vida egoísta. Isso é um encarceramento terrível que a gente tem. Né? O João Batista estava numa cadeia física, nós estamos numa cadeia emocional e mental, pior ainda. Pior ainda. Né? Pior. Porque acorda de manhã, você não sabe o que vai acontecer, você não tem esperança, você não tem a fé, você só tem uma escritura na cabeça, mas não tem nada concreto com aquilo. Né? Aquilo não te dá paz, aquilo não te dá alegria, mas você conhece a doutrina, mas a doutrina não te gera aquilo que a palavra preceitua. Então a vida do crente é uma vida frustrante, porque não tem fé. Como vem da carne, né, Sérgio, é lançada essa dúvida na nossa mente, né? Lá nos primórdios, a serpente usou da mesma estratégia, tornando a palavra de Deus ali relativa, né? Que ela podia ser alterada, né? Podia ser modificada. E essa dúvida, eu acho que ela vem assim, com a mesma conotação, né? Dizer, não, tu não precisa da cruz, não é bem assim, tu pode servir a Deus de outra forma, tu pode te libertar dessa tribulação sem passar pela cruz. Isso são dúvidas que são lançadas assim, dizendo que a gente pode se libertar daquilo de outra forma, que é uma inverdade, né? Pode. Você já esteve numa reunião de oração, num culto, num encontro microrregional, e que você se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Você já não fez essa pergunta para você um dia? Sim, sim. Ainda mais no início, né? No início da caminhada eu perguntava muito, o que eu estou fazendo? Como é que eu vim parar aqui? Então, para você ver que essas dúvidas só vão ficando cada vez mais sutil dentro de nós. À medida que tu cresce no conhecimento, claro que não pode ser lá do princípio as tentações. A dúvida vai vir em um grau bem mais elevado para fazer titubear tua crença. Entende? Sim. Mas agora é o nosso momento do break. Eu até estava aqui prestando atenção, tiveram que me dar uma sacudida aqui. Vamos aos nossos comerciais e já a gente vai continuar com o nosso bate-papo aí. Fiquem com a gente, já a gente volta. Puxa aí, Brian. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 3035 7435.
Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. A Fidelidade Colchões, junto com a Eco7, trabalha para proporcionar a você mais saúde e qualidade de vida. Linha FlexiBed. A fusão perfeita entre cabeceira, cama articulada e colchão. Linha Diamante. A melhor experiência de descanso e relaxamento, criado para ser o melhor colchão da sua vida. Pangea. Uniconforto, saúde e bem-estar com responsabilidade ambiental. Lunar. Uma nova experiência ao comprar e ao dormir. E o grande lançamento. Poltrona reclinável Eco7. Um mecanismo moderno que te coloca de pé. Deixe-se levar pelos aromas envolventes Madre Senza. Agora a correria do dia a dia está aliada à tecnologia. Linha de tênis FN1. Fidelidade Eco7, o melhor para sua vida e seu sucesso profissional. Faça parte dessa equipe. 549-8121-6160. Fidelidade Colchões. Sua distribuidora Eco7. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-782648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Isso aí, então retornamos dos nossos comerciais. Precisando de algum produto ou serviço, tem uma baita de uma indicação para todos vocês. E vamos aproveitar este momentinho para deixar um recado para vocês, igual está na tela, tem um QR Code, tá passando algumas informações. Eu vou ler então um recado que a gente tem aqui para você que está nos assistindo, ó. Está em busca de produtos e serviços de qualidade? Use a câmera do seu celular para escanear o QR Code na tela e conheça ofertas irresistíveis preparadas pelos nossos parceiros. Desfrute de descontos exclusivos e vantagens especiais que você vai adorar. Aproveite esta oportunidade e garanta as melhores promoções. Tá aí, é exclusivo para ti que assiste um Monte das Oliveiras. Não encontre em outro lugar e é muito fácil, né? Só abrir o aplicativo da câmera do teu celular e apontar que tu já consegue acessar. E falando no pessoal que está nos assistindo aqui, tem mais gente deixando o seu boa noite. A Eliana Silva, a Adriana Franco, Júlia Carvalho, Alfred Flix, eu estava quase lendo o nome errado, lá de Tramandaí, Capão da Canoa, está aqui conectado com a gente. O José, famoso Zé aqui de Novo Hamburgo, está com nós. E a Marta Oliveira também deixou o seu Deus abençoe, estão assistindo. Então, o Assentado no Monte das Oliveiras de hoje. Hoje, então, o nosso programa inédito, né? Uma vez somente no mês a gente tem a participação, então, do Sérgio Alves aí com a gente. Já falamos muitos assuntos. Com certeza está sendo um papo muito edificante, então aproveita e já vai compartilhando aí essa live aí para os teus conhecidos. Vamos então aproveitar e retomar o nosso bate-papo. A gente estava aqui falando bastante sobre a razão e aproveitando esse gancho aqui eu já queria conversar com o Sérgio, né? Eu estava pensando em razão e também a gente querer entender o motivo ou porquê de provações e transgressões da nossa vida. E bem como foi citado, né? Muitas vezes a gente não precisa saber, na verdade, né? A gente não precisa saber, mas eu, particularmente, não sei se é todos, né? Não vou generalizar, que é feio, né? Mas eu sempre fico pensando, né? Se eu soubesse, eu conseguiria resolver, né? Mas o que é isso que eu tô trancando, né? O que é isso que eu tô fazendo?
E muitas vezes é essa parte da razão querer tomar conta, tanto do nosso, enfim, nosso dia a dia, nossas decisões e como a gente se livrar daquilo. Porque eu sou, desde muito novo, né, um pouco ansioso, até hoje estava conversando com minha esposa, sou muito ansioso. Não sei se muitos passam por isso, creio que é algo que todo mundo sinta, né? Mas essa ansiedade muitas vezes quer que a gente toma conta disso com a nossa razão. Eu queria mesmo puxar com o Sérgio aqui e questionar, né? Como é que a gente pode desligar esse botãozinho da razão da nossa cabeça, né? Qual é o passo a passo para a gente conseguir se libertar disso? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Para a gente se libertar dessa razão, né? Esse é o tema, né? Você precisa depender da autoridade do Espírito. Para depender da autoridade do Espírito, nossa alma tem que estar sujeita à autoridade do Espírito que habita em nós. Para que isso se processe de forma prática, você precisa, é um pré-requisito, conhecer os preceitos de Deus para poder praticar a verdade, porque praticando a verdade, tu prova para Deus que você está na dependência dele. Porque não é eu dizer para as pessoas que eu dependo de Deus que eu vou ser dependente de Deus. Eu preciso ter uma vida de exemplos de praticar a verdade como testemunho de Cristo, para mostrar que a razão está debaixo dos meus pés e Cristo está fluindo através da minha alma. Então, é uma coisa que aparentemente e mecanicamente, praticamente é fácil, mas nós não conseguimos por causa da colisão com a nossa vontade própria de ser diferente de Deus, ser nós mesmos, porque nós mesmos somos pessoas diferentes de Deus. Então há uma colisão volitiva entre a vontade de Deus e a minha, e por esse motivo eu não estou entregue ao Senhor. Eu vejo assim na nossa vida, né? Eu não sei se é isso, mas por conta da razão ser muito grande e a gente querer ser equivalente a Deus de decidir as coisas, Deus ele nos move para provações para passar por aquilo, ou como é que ele vai agir no nosso interior com isso? Não, as provações enfraquecem a tua razão. Sempre que tu estiver sofrendo, toda a tua equipagem racional está perdendo terreno e o espírito está ganhando espaço na tua alma. Porque a razão nunca desvanece se você não sofre. Não tem como Deus mudar a tua vontade sem sofrimento. Porque Deus precisa deixar tu enfrentar a vida e Ele vai retirar um pouquinho a sua bênção sobre aquela pessoa de cuidar, de suprir, para mostrar para ela que sozinha ela não vai para frente, então ela sofre. E aí ela vai chegar a uma conclusão, de tanto se repetir esse ciclo, de que ela não pode mesmo fazer nada. E ela vai perder o crédito na razão dela. Eu não sei se não foi o próprio João Batista que disse, né, que importante é que ele cresça para que eu diminua, falando de Jesus, né, que Jesus tinha que crescer para que ele viesse se colocar na posição dele. E eu acho que esse é o grande mal que o crente tem, né, Sérgio? A questão de alimentação mesmo, né? Porque nós só conseguimos identificar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, quando nós nos reduzimos à nossa condição de servos. E por não nos alimentarmos, né, ficamos nessa condição assim, nanica espiritualmente, e prevalece a razão, porque ela só vai ser abatida por meio da alimentação e reconhecer que nós somos pequenos demais e Deus é grande. Assim nós vamos descer, né, desse pedestal, dessa posição a qual Deus não nos outorgou, né? Veja bem, é o engano que faz a gente colidir, conflitar com Deus. É só engano. Né?
E o engano vem por causa do orgulho. O orgulho que abre a brecha para você permanecer enganado. Então, se você tivesse uma aceitação pronta, imediata da verdade de Deus para praticar, tu dissiparia a razão e tu ficaria governado e guiado pelo Espírito já imediato. Só que isso não acontece na prática. Porque nós sempre pensamos que nós temos condições de dirigir nossa vida. A razão é o escolha. ego. É o ego. É o ego. Né? Nós sempre estamos convictos que eu posso fazer melhor para mim do que o próprio Deus fazer. Né? Tem um personagem, assim, que me vem muito, assim, toca muito em mim, que é Judas, né? Que Judas esteve com Jesus, viu todos os milagres, e eu até acredito que ele acreditava que ele era o Messias, mas aquela vontade dele, aquela ambição dele, aquela razão dele, que achava que talvez Jesus devesse ser um rei poderoso, ele entregou Jesus, ele traiu, né? Ali na hora enfim, pros mestres, enfim, pros inteligentes da época, né, que se diziam os sabedores de tudo, mas como isso mostra que mesmo a gente, assim, se eu for tocar a escritura, eu li, eu entendi que Jesus fez os milagres, mas se aquilo não tocar no meu coração, na minha alma, e Jesus não trabalhar junto, né, que a gente vem com as tribulações, aquilo não vai entrar na nossa mente, digamos assim, né, não vai renovar. Mesmo eu sabendo, eu preciso dar espaço para o Espírito para mim crer no impossível. Porque Deus tem que revelar dentro da gente a verdade. Isso é um processo, isso não é um raciocínio, sabedoria, um método racional que nos convence que o Espírito é o nosso governante. Deus precisa entrar do nosso íntimo para dentro da nossa alma para nos iluminar e nos convencer de que nós não podemos dirigir a nossa vida. Só Deus pode mostrar isso para mim e para você. Não tem, eu não tenho. Com a minha mente eu não consigo chegar lá. De jeito nenhum. Eu sempre, quando eu usar a minha mente para analisar essas coisas, eu sempre vou achar que eu sou preparado, que eu sou capaz, que eu posso fazer, porque eu já tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu sei qual é o caminho para chegar na vitória. Só que a gente não sabe. E a gente pensa que sabe. Tá? Muitas vezes a misericórdia de Deus está nos abençoando, a graça dele é muito abundante, e a gente pensa que o nosso sucesso pessoal depende da nossa condição intelectual e física. Não, é Deus. Deus quer pegar essa energia, essa capacitação humana, crucificá-la para ele fluir. A minha alma foi feita para conter Deus e expressar Deus, e eu estou usando para mim. E é por isso que a gente está cansado hoje, né? Sim, estamos sobrecarregados. Então, você passa uma noite de sono, aí você acorda de manhã, você nem pensa em Deus. Você já tem tudo pronto o que vai fazer, já planejou, está tudo certo. Só que começa a dar errado as coisas naquele dia e ninguém sabe por quê. Porque Deus está bloqueando que aquilo vai te dar prejuízo, não vai ser bom para você. E tem coisas que a gente está planejando que está de acordo com o Senhor, Ele vai deixar que flua. Né? E tem outras que não, e a pessoa não entende isso, ela continua sendo racional. E daí cria uma frustração muito grande quando vai em desacordo com a minha vontade, né? Exatamente isso, né? Mas eu queria aqui dizer para vocês que nós precisamos achar dentro de nós a inteligência divina que está dentro de nós. Ela está ali. E eu preciso usar essa inteligência para guiar minha vida. Eu preciso achar e fazer ela ser minha autoridade, ser o meu comandante, ser o meu inspirador, né? O meu raciocínio. Eu preciso. Isso aí é uma coisa assim, crucial para a minha vida ter sucesso. Essa intimidade com o Espírito falta muito para nós, né, Sérgio? Porque a gente vive basicamente com coisas externas, né? Ou esperando coisas externas e não busca essa conexão com Deus, né?
essa intimidade, essa ligação, assim, para que realmente ele venha guiar a nossa vida, né? Então a gente vive guiado ou por coisas externas, por regras, ou por essa razão que é o próprio ego, né? E não conseguimos encontrar Deus verdadeiramente, né? Guiar os nossos dias, assim, a nossa vida. Veja bem que Satanás usa a nossa mente para nos prender. É um paradoxo muito grande. Satanás usa a nossa mente para acabar com a nossa vida, entendeu? Só que a gente começa a ler a palavra, estudar a palavra, e a luz vem, e a gente não consegue ainda receber o convencimento do Espírito de que isso é uma verdade. Aí você fica muito tempo lutando na vida, tentando um autogoverno que não vai dar em nada. Sendo que é só entregar para Deus que a coisa vai embora. Agora, trazendo esse engano, né, que ele usa a nossa própria mente para nos prender na mente, né? É um preço que a gente não quer pagar, é o preço da busca. E eu não falo uma busca de conhecimento, né, uma busca superficial, mas eu falo assim de uma conexão íntima, de encontrar Deus, a consagração, buscar, orar, jejuar. É um preço que a maioria da igreja não está disposto a pagar, porque ainda não mensurou os benefícios que isso vai trazer, né? Então a gente acaba preso na própria mente. Isso eu não vou fazer, é pesado demais para mim, eu tenho outras coisas, eu tenho tarefas, e ali Satanás ele vai nos prendendo, sendo que Deus já abriu, já descortinou todo o caminho para que a gente viesse encontrar essa liberdade, né, essa libertação, e a gente se mantém preso ali, né? Por isso que ele é o enganador mor. Eu vejo o Vitor assim, falando agora, é o bem imitação da vida, né? Nós vivemos pelo bem, achando que tem boas ideias, achando que a gente está fazendo as coisas certas, mas da nossa maneira, né? Tem uma notícia aí para dar para vocês. De segunda mão, que já dei no Orvalho do Irmão hoje. Nós temos uma live aí nessa semana, né? No sábado, às 21h30, né? Nós vamos falar sobre consciência limpa. Olha só. Sábado, 21h30. Então o jantar fora está frustrado. Tá? A gente janta antes, né? A gente janta mais cedo. Consciência limpa. Sábado, vamos falar sobre consciência limpa. Um tema muito importante, muito importante. Esse ponto, né, que a gente fica preso na nossa mente, né? Eu estava refletindo sobre isso e eu, nesses últimos dias, me peguei pensando, né? Deus, ele move a nossa vida, ele nos dá algumas coisas. No meu caso, ele mexeu em toda a minha parte profissional. E a gente sabe que, pelo menos até ao ponto que eu recebi, né, eu sei que é da vontade de Deus a empresa que eu tenho, né? Mas até um certo ponto, estava hoje mesmo conversando e falando assim, cara, se Deus me deu, eu tô me esforçando, mas por que as coisas não estão andando, né? Eu até perguntei pra Júcia, tá mandando mensagem pro Sérgio ali no offline ali, né? Mas é exatamente essa questão da gente poder reconhecer que a gente é só um instrumento. A gente reconhecer que a empresa, o serviço, né, que Deus colocou na nossa mão, a empresa é dele, né, e eu querendo ainda governar e decidir. Então esse é um processo de renovação da nossa mente, né, ter uma consciência limpa. Grande ponto, né, Sérgio? Consciência limpa e muita paciência também, né? Porque o Caio é mais novinho, né? Então, começando mais cedo a empresa, quando a gente vai pegando, a gente vai aprendendo a paciência às vezes, né? É a consciência, a paciência, a perseverança que Deus entrega. Verdade. Agora, nós vamos chegar nesse ponto aí de que o Espírito Santo vai nos governar, porque a gente está com a mensagem certa, na igreja certa, o Cristo certo, o Salvador é o único. Nós temos tem tudo para se render para Deus. E Deus não vai perder para nós, né? Com certeza. Isso que tu trouxe agora, Sérgio, me veio ontem durante a ministração, o culto mundial. Eu não tenho dúvida disso que você relatou agora. Porque eu não conhecia outros movimentos, nem tenho interesse em conhecer, né? Mas eu não tenho dúvida, porque a palavra ela sempre vem para colidir com tudo que está dentro de mim, né? Então eu vejo que Deus está ali. Mas ainda assim Deus encontra resistência em muitas áreas da nossa vida, né?
Então, esses enganos mesmo, essas fortalezas, essas resistências, elas precisam ser dissipadas em nós, né? Mesmo sabendo que nós estamos com a palavra, nós estamos no lugar certo, mas ainda assim somos teimosos, né? Obstinados, né? Mas Deus vai vencer, viu, Vitor? Amém. Aceito. Em nome de Jesus. Isso aí, então, nosso tempo vai se encaminhando ao fim. Já temos aí até a dica, então, para o nosso jantar de sábado à noite. Podemos cancelar as reservas nos restaurantes aí, que já temos um evento. Tá feito aí, então, o convite. Quero só aproveitar, então, esse último momento do Sérgio aí, se quiser deixar mais algum recado nesse nosso tempo final do programa aí. Olha, eu creio que um comentário sobre essa live, assim, que muitas coisas poderão ser decididas se as pessoas realmente querem progredir espiritualmente nessa live. Eu creio que vai dar, assim, um diferencial para decisões pendendo para Cristo, viu? Porque vamos tentar, assim, buscar na Escritura um entendimento perfeito do porquê que nós somos resistentes a praticar uma verdade que já conhecemos. Eu creio que vai ser muito bom. Isso aí. Então, uma boa noite, Sérgio. Muito obrigado esse tempo aí dedicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Valeu. Até mês que vem. Então, esse Assentado no Monte das Oliveiras acontece apenas uma vez no mês, na terceira segunda-feira de todos os meses. A gente tem esse encontro marcado aqui com o Sérgio e com vocês também, para a gente poder estar fazendo esse bate-papo, que hoje foi muito edificante. Eu não posso deixar essa palavra de fora, porque a técnica já está acostumada, né? E então, aqui bastante gente participando. A Marina de Fátima deixou seu comentário, falando que essas palavras são estas palavras são a verdadeira vida. É Cristo nos mostrando como tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Aí o pessoal participando com a gente. E o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu quero aproveitar aí quem esteve participando conosco aqui na bancada também, para deixar seu boa noite, seu recadinho final. Boa noite, Vitor. Boa noite, Caio. Agradeço a todos, agradeço a Deus por esse momento que, né, o termo que você usou, essa palavrinha edificante, Deus vai construindo, vai colocando um tijolinho a cada dia e vai edificando o reino dele dentro de nós. E que isso também possa ser transmitido a todos os que têm acompanhado, né? E vamos perseverar. Só tenho a agradecer aí, que Deus abençoe a todos. Isso aí, boa noite, Gabi. Boa noite, Deus falou muito comigo hoje, sempre muito bom. E agora pronta para sábado então também, né? A gente tem mais uma palavra edificante de revelação. Consciência limpa, né, Gabi? Consciência limpa, às 9h30 na Rádio Terminorá. Vai estar ao vivo para todo mundo poder assistir. Hoje a gente falou sobre alguns pontos, né? Jesus e o cálice, aquela passagem que a gente tem em Mateus 26. Também comentamos sobre a razão e sobre a dúvida. Tudo isso vem de encontro a todos os assuntos que vem passando nesse nosso mês de agosto, que ainda não terminou. Um ramo digno da seiva é a nossa dica mensal, que o bate-papo acontece toda quarta-feira aqui no Monte das Oliveiras, para ti que está nos assistindo. E nesta quarta-feira já está confirmado a presença da nossa convidada Soraya de Lima. Vai estar aqui com a gente para mais uma vez a gente trazer essa dica mensal, um ramo digno da seiva. Temos muitos recados, temos encontros, temos as mensagens, como também essa mensagem inédita que teremos no sábado. Então continuem conectados, como também estiveram conectados aqui no Monte. Continuem conectados a todas as programações que com certeza fazem a gente crescer em vida. Com certeza tu também recebeu algo igual eu recebi. Então pega e compartilha esse episódio de hoje, que foi inédito, foi muito especial. E também lembrando, né? Mais do que especial vai ser então o aniversário do Monte, dia 27, na última quarta-feira desse mês. Vamos ter então um episódio muito, muito bacana, né? Com essa bancada cheia, com todos aqui da equipe.
para um bate-papo, contar a experiência desses 3 anos de Monte das Oliveiras. Então eu, Caio Carvalho, já vou deixando meu boa noite e vou pedindo para a técnica também se despedir. Boa noite aí, Brian. Boa noite a todos, até quarta-feira aí no Bate-Papo do Monte.